Então vamos lá, né? Dando continuidade aqui, vamos direto para os exercícios. A gente vai continuar aqui fazendo exercício, né? Nós estamos fazendo exercício para revisar para a nossa prova. Então, vamos aqui para esse exercício. O pistão mostrado na figura ao lado apresenta peso desprezível, tá? Então, o pistão que vocês estão vendo aqui, né? Ele tem peso desprezível. Tem uma área de seção transversal igual a 0,28 metros quadrados. O pistão está em contato com o óleo, que tem densidade relativa 0,9. E o cilindro está conectado a um tanque pressurizado que armazena ar em cima, óleo aqui no centro, né? Tudo isso aqui é óleo, e água. Observe que uma força P atua sobre o pistão para que ocorra o equilíbrio. Ele manda calcular o valor de P e também determinar a pressão no fundo do tanque. Então, são duas perguntas, né? Ele quer o valor de P e ele quer a pressão no fundo do tanque. Então, na verdade, eu tenho dois problemas para resolver aqui, certo? E nesse caso aqui, eu já vou adiantar para vocês que são problemas independentes. Eu posso achar P sem precisar saber a pressão no fundo do tanque, posso achar a pressão no fundo do tanque sem achar P. Mas posso encontrar um e depois achar o outro usando a informação que eu tinha, sem nenhum problema, certo? Para fazer isso, eu vou usar a lei geral da estática, né? A equação geral da estática. Então, para isso, eu vou usar aquela equação, P igual a ρGH e assim por diante, né? Mais ρGH, menos ρGH. Então, eu tenho que partir de um ponto que eu conheço uma pressão para um ponto que eu não conheça. É o ponto que eu quero determinar, ok? Então, como eu quero determinar o valor de P, que é uma força, tá? Eu preciso ter uma área, então força por unidade de área me dá pressão, né? E chegar num ponto onde eu conheço a pressão. Então, o ponto onde eu conheço a pressão aí é a pressão do ar, certo? Para a outra parte, que é a pressão no fundo do tanque, eu preciso partir de um ponto onde eu conheço a pressão do ar, por exemplo, e chegar no fundo do tanque, tá? Então, vou seguir a sequência que o problema deu, calcular o valor de P. Para achar o valor de P, eu vou partir de P e chegar até a pressão do ar, certo? Então, partindo lá de P, né? Então, olhando aqui, eu vou ter P dividido pela área. Então, P é uma força aqui, tá? Apesar de P ser sempre pressão, mas aqui P é uma força. P dividido pela área do pistão vai me dar a pressão que essa força P exerce sobre o fluido que está aqui dentro, certo? Então, vou aqui inserir a equação. Então, a minha força P dividido pela área do pistão dividido pela área do pistão, ok? Vai ser igual. Aí, ó, igual não, desculpa. Seguindo aqui, ó, eu vou descer no fluido, correto? Veja que esse fluido aqui é óleo, todo ele é óleo. Então, enquanto eu descer no óleo, eu posso continuar. E eu vou no óleo até mudar de fluido. Veja que eu continuo no óleo. Aqui é óleo, 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 óleo. Eu estou óleo o tempo todo até chegar na pressão do ar. Então, na prática, eu desço esse monte aqui, ó, 0,91, mais um valor que eu não conheço, que é 0,6, na verdade, né? Mas eu subo 0,6. Então, na prática, eu desço 0,91 até chegar nesse nível aqui, que é o nível da pressão do ar. Então, eu desci. Se eu desci, é mais, né? Então, mais o ρ do óleo G 0,91. Ok? E isso já vai ser igual à pressão do ar. E essa pressão do ar é manométrica, por isso eu não considerei a pressão atmosférica do outro lado. Como é que eu sei que é manométrica? Porque eu tenho um manômetro aqui, ó, o desenho de um manômetro, certo? Então isso é igual a 34.500 Pascal. Ele deu aqui, ó, 34,5 quilopascal, tá? Então, aqui eu vou simplesmente agora
né? Vou até copiar essa equação aqui, certo? Porque agora eu vou somente passar isso aqui para o outro lado, trocando o sinal por um sinal negativo, né? E aí eu vou copiar isso aqui, Ctrl X, vou colocar dentro de um parêntese, e essa área do pistão eu vou multiplicar aqui na frente. Então, isso aqui vai ser o valor de P, certo? E substituindo os valores, eu vou ter a área do pistão, o problema deu, é 0,28, não é isso? Só confirmar lá. 0,28, dado do problema. A densidade do óleo relativa é 0,9 vezes 1000 para transformar em densidade absoluta, vezes 10, que é a densidade da gravidade, e aí vezes 0,91, que é a própria altura, né? Então, eu vou ter aqui, se eu pegar a minha calculadorazinha, eu vou ter 34.500 menos aí 0,9 vezes 1000. Eu coloquei um 10 a mais, mas eu vou tirar ali, vezes 10 vezes 0,91, né, vezes 0,28, que é a área. Isso vai dar 7.366,8. E vou tirar um 10 desse aqui, que tem um 10 a mais. 7.366,8 newtons, né? Porque isso é uma força, certo? Então, isso aqui é a minha resposta da primeira pergunta, que é o valor de P. Ok? Agora ele quer saber a pressão no fundo do tanque. Para achar a pressão no fundo do tanque, eu posso partir do valor de P e fazer o circuito manométrico até chegar no fundo do tanque. Ou posso partir da pressão do ar, usar a densidade do óleo e a densidade da água, certo? Eu vou utilizar esse caminho aqui porque ele me parece mais tranquilo, né? Então, vou partir aqui, ó, pressão do ar mais rho do óleo, GH, mais rho da água, GH, igual a pressão no fundo do tanque, né? Então, eu agora vou partir da pressão do ar é igual, ou igual não, desculpa, é sempre, eu deixo a igualdade para o último ponto, né? Então, vou descer no óleo. Se eu vou descer no óleo, é positivo, tá? Positivo mais, né? Mais o rho do óleo G. E aí, veja pela figura que eu desço 0,6 mais 0,6. Então, 1,2 metros, né? Então, 1,2 mais, aí vai ser o rho da água, G, só que aí o valor da água aqui é 0,9, tá? No lugar de 1,2. E aí, isso vai ser igual à pressão no fundo do tanque. Professor, eu só fiquei em dúvida no porquê que o senhor faz assim, uma pressão, tipo, a soma das pressões igual à pressão do fundo do tanque. Porque você vai fazendo, olha só, deixa eu mostrar na figura aqui. Se você quer saber a pressão no fundo do tanque aqui,
ela vai ser igual à soma de todas as pressões no ponto superior dela, certo? Então, sempre que você pegar um circuito manométrico, você vai fazendo pressão no ponto de partida. Se você desce, é mais. Se você sobe, é menos. E o último ponto você iguala. Para você Agora nunca entendi. errar, você segue essa sequência aí. Subiu, menos. Desceu, mais. E o último ponto, igual. Agora Certo? entendi. Senão você Obrigado. teria que fazer o quê? Sempre que você escolhesse um ponto, o que fosse para cima era positivo, o que fosse para baixo era negativo. Entendeu? Aí a melhor forma de você não errar é essa. Você faz o caminho todinho, subiu, menos, desceu, mais. E chegou naquele ponto, igual. Tá? Então aqui, ó, como ele quer a pressão no fundo do tanque, né? Então, ele quer saber exatamente essa pressão no fundo do tanque. Então, eu vou só mudar o lado aqui. E aí, eu agora vou só pegar os dados que eu tenho lá no problema. Pressão do ar é 34.500, mais a densidade do óleo é 0,9 vezes 1.000 para transformar em densidade absoluta, vezes a gravidade, que é 10, vezes 1,2, mais a densidade da água, que é 1.000, vezes 10, que é a gravidade, vezes 0,9, que é a altura da água, certo? Então, aqui você vai ter que a pressão no fundo do tanque será igual a 34.500 mais 0,9 vezes 10.000, 0,9 vezes 10.000, mais... Opa, faltou multiplicar por 1,2. Deixa eu começar de novo. 34.500 mais 0,9 vezes 1,2 vezes 10.000, mais, agora sim, 0,9 vezes 10.000, né? 0,9 vezes 10.000. Dá 54.300 Pascal. Ok? Então, aqui você tem a resposta da sua segunda opção. Vocês podem depois, se quiser, exercitar em casa, fazendo a resposta dessa questão a partir de P, que você calculou. Você faz o circuito manométrico de P até o fundo do tanque. Você deve encontrar o mesmo valor da pressão do fundo do tanque. Você vai ter P sobre A, mais ρ do óleo, vezes G, vezes 0,91 com 1,2, né? Vai dar 2,11, certo? Mais o ρ da água, que é igual a isso aqui, 0,9. Isso vai dar a pressão no fundo do tanque. Então, claro que devido ao fato de dar um número quebrado P, talvez não dê 54.300 redondinho, mas vai dar bem próximo, certo? Alguma dúvida sobre essa questão? Circuito manométrico, certo? Sempre usar essa mesma regra. Desceu, positivo. Subiu, negativo. Vamos em frente. A figura abaixo mostra um conjunto cilindro-pistão, aí dá o diâmetro 152 milímetros, né? O diâmetro do pistão cilindro, que é isso aqui, ó, certo? Conectado a um manômetro de tubo inclinado, com diâmetro igual a 12,7 milímetros. O fluido contido no cilindro e no manômetro é óleo, aí dá o peso específico. O peso específico é gravidade vezes densidade. O nível do fluido no manômetro sobe do ponto 1 para o ponto 2 quando nós colocamos um peso W no topo do cilindro. Qual é o valor do peso W para as condições mostradas na figura? Admita que a variação da posição do pistão é desprezível. Como é que eu resolvo essa questão? Eu tinha uma condição inicial 1 que não estava com o peso. Aí, quando eu coloquei o peso, ele vai se locomover da posição 1 para a posição 2, certo? Como é que eu resolvo essa questão? Para saber o peso, o valor do peso W aí.
Vamos lá, ideias. Existe alguma coisa além do peso que faz com que o fluido se movimente da posição 1 para a posição 2? Eu acho que não, professor. Só o peso, não? O que faz o fluido se movimentar da posição 1 para a posição 2 é o peso, certo? Então, na prática, se eu posso reduzir todas as situações aí a o peso que foi colocado dividido pela área de pistão, peso, força sobre área me dá pressão. Essa pressão se converte na elevação do fluido no manômetro, tá? Então, o peso dividido pela área do pistão me dá a elevação do fluido do outro lado, ρGH, certo? Então, eu vou escrever aqui minha equação. Ela vai ficar da seguinte forma. O peso do pistão, deixa eu aumentar aqui. Peso do pistão é igual. E aí a área, né? O peso do pistão, o peso W sobre a área do pistão será igual à densidade do fluido vezes G vezes H. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque eu estou falando de alguns detalhes, né, que eu vou colocar lá na figura. Veja só. O peso W é o que eu quero. A área do pistão não tem mais o valor da área. No problema, o que eu tenho é o diâmetro desse pistão, 152 milímetros. Então, eu vou ter que calcular aqui a área do pistão. E aí, para isso, eu vou escrever a área do pistão será π. Cadê? Π vezes o diâmetro desse pistão ao quadrado. Opa. Vou colocar isso aqui. O diâmetro desse pistão ao quadrado, tá? Dividido por 4. Geralmente a gente faz cálculo de área circular, πr ao quadrado. Só que em fluidos a gente sempre trabalha com diâmetro. Diâmetro é r sobre 2. Então vai ficar π diâmetro ao quadrado sobre 4, certo? Isso será igual a ρ G. E aí, veja só, importante você olhar na figura, que é esse valor 152 milímetros vezes o seno de 30, porque o que vale é a elevação vertical aqui, certo? Então, 152 milímetros é 0,152 seno de 30 graus, ok? Essa é a minha equação propriamente dita. É isso? Ô, Tá? professor, Oi. uma pergunta. Eu até perguntei no grupo. Eu fiquei com dúvida na questão passada e estava tentando descobrir o jeito que o senhor pensou. Lembra quando o senhor fez uma questão na aula passada que teve PDL? Acho que era para calcular o volume do pistão. Você usou para isso, para calcular o volume Volume do não, a pistão? área lateral do pistão. Ah, então ali foi a área lateral. E agora o senhor está Isso. calculando a área, né? Era a área Tá bom. lateral do meu pistão. Tá Que é certo, a área de obrigado. contato do fluido. Certo? Então vamos lá. Aí aqui, ó, eu vou copiar a equação aqui para baixo, certo? Eu quero agora, na verdade, é pegar essa parte da equação aqui, trazer para cá, né? E aí aqui
essa parte aqui eu quero simplesmente escrever o W, que é o valor que eu quero, né? O valor de W. Então, na prática, eu agora quero achar aqui esses valores. Aí, ó, fluido manométrico. Dá o peso específico, que já é ρ vezes G, 9,27 vezes 10 a terceira. Então, como eu já tenho ρ vezes G, eu vou simplesmente aqui 9,27 vezes 10 a terceira. Tá? Então, 10 a terceira. Aí, vezes 0,152, vezes o seno de 30, que é 0,5, né? Eu vou substituir aqui por 0,5, vezes π, e é o diâmetro. O diâmetro é diâmetro ao quadrado, né? Então, eu vou tirar aqui para escrever 0,152 ao quadrado, tá? Sobre 4, né? Então, aqui agora é só trazer para a minha velha calculadora aqui, 152 ao quadrado, vezes π, dividido por 4, vezes 0,5, vezes 0,152, vezes 9,27, vezes 1000. Então, vou ter 12,78. Eu não fiz nada errado na calculadora. Certo? Deixa eu fazer de novo. 0,152 ao cubo, né? Que tem 3 vezes ali. Vezes 0,5, vezes 9,27, vezes 1000, dividido por 4, vezes π. Isso, 12,78 newtons. Tá? Então, aqui você tem o valor do seu W determinado. Ok? Alguma dúvida sobre essa questão? O detalhe mais importante dessa questão é você lembrar que aqui, ó, o que vale é a altura, é a coluna vertical. Por isso que eu usei o ângulo de 30 graus. Eu usei o 152, mas eu usei o 152 multiplicado pelo ângulo de 30 graus, né? Pelo seno desse ângulo, certo? Então, cuidado para não cair nessas pegadinhas de ângulo aí, quando você tiver um ângulo aí num circuito manométrico, certo? Um cilindro que pesa 500 newtons e cujo diâmetro é 1 metro, flutua na água com seu eixo na vertical, como mostra a figura. A âncora consiste de 0,23 metros cúbicos de concreto de densidade 2.500 kg por metro cúbico. Qual é a elevação da maré necessária, o valor de H, para elevar a âncora do fundo? Despreze o peso da barra que liga o cilindro à âncora. Então, você tem o cilindro pesa 500 newtons, tá? O diâmetro dele é 1 metro, né? Ele flutua na água com seu eixo na vertical, como mostra a figura. A âncora consiste de 0,23 metros cúbicos de concreto de densidade 2.500 metros cúbicos. Qual a elevação da maré H para elevar a âncora do fundo? Quantas forças estão atuando nesse equilíbrio aí? Ou quais são as forças, né? Talvez seja a melhor pergunta. Peso e impulso, não, professor? Quais pesos e quais impulsos? O peso da âncora... Não, peraí. A normal que a âncora faz com a terra também entra no... Não. Então, o Não, peso porque ele quer saber o seguinte, ó, qual é a elevação da maré necessária para elevar a âncora do fundo. Então, exatamente no momento em que a âncora descola do fundo, né? Então, é o impulso da
o empuxo na pedra, na âncora, o peso da âncora, o peso do cilindro e o empuxo no cilindro, não? Ok. O empuxo na âncora vai considerar o volume de toda a âncora, certo? Porém, o empuxo no cilindro não vai considerar o empuxo em todo o cilindro, né? E tem uma confusão, porque esse problema aí ele é usado para várias situações. Eu boto a figura, mas esse problema aí é usado para várias situações. Na verdade, é de um livro que tem, nessa mesma figura, tem uns 5 ou 6 problemas. Então, muita gente se confunde com esse 0,2 metros aí. Não é esse 0,2 metros aí, não aparece no problema em canto nenhum. O que ele quer saber é quanto do cilindro está mergulhado. O H é a altura de cilindro que está mergulhado. Então, eu vou ter o peso da âncora apontando para baixo, o peso da pedra, ou o peso do cilindro apontando para baixo, o empuxo da âncora apontando para cima, o empuxo do cilindro apontando para cima, certo? Então, aqui eu vou ter, ó, o peso, o somatório, né? Inserir a equação, o somatório da âncora, ó, o peso da âncora, eu vou colocar empuxo, né? O empuxo da âncora mais o empuxo do cilindro é igual ao peso da âncora mais o peso do cilindro. Certo? Então, você tem essa equaçãozinha aqui, né? Eu posso reescrever essa equação agora colocando os valores ou equações. Veja que ele já deu o peso do cilindro, certo? E deu algumas informações sobre a âncora, né? Ele deu a densidade do concreto, que é feito material, portanto, eu posso achar o peso da âncora. E como é água, eu considero 1.000 kg por metro cúbico a densidade da água, certo? Então, vamos lá. O empuxo na âncora será igual à densidade da água, vezes a gravidade, vezes o volume. Eu vou escrever somente volume, porque a gente sabe que vai ser sempre o volume da âncora, né? Aliás, eu vou fazer bem detalhado aqui, porque nesse caso tem um dos volumes que não é exatamente o volume da âncora. Tem o volume da âncora, no caso da âncora, né? Mais o empuxo no cilindro, que é exatamente aqui, ó, onde aparece a diferença, porque aqui eu vou ter o volume, não é o volume do cilindro, né? É o volume submerso do cilindro, certo? E isso aqui vai ser igual ao peso da âncora, que ele é dado por ρ da âncora, não é isso? G e V da âncora, mais o peso do cilindro, que é 500 newtons que ele deu no problema. É isso? 500 newtons, ok? Então, aqui agora, eu posso fazer uma nova substituição nessa equação. Deixa eu baixar um pouco aqui. Colocando, aí eu já posso começar a colocar os valores, certo? Porque aí, ó, por exemplo, ρ da água é 1.000 vezes a gravidade é 10 vezes o volume da âncora. Aí, ó, eu volto lá no problema para a gente ver que o volume da âncora é 0,23, né? 0,23. Mais o ρ da água é 1.000 vezes 10
vezes, e aí quem é o meu volume submerso do cilindro? O volume submerso do cilindro é a área dessa base do cilindro. Veja que ele deu o diâmetro de 1 metro, então é π vezes esse diâmetro de 1 metro ao quadrado dividido por 4, vezes H maiúsculo, que esse é o volume submerso. Tá? Então aqui eu vou ter π. Professor, o volume submerso não era para ser 0,2, não? Professor. Não. É isso que eu falei para vocês agora mesmo, que esse 0,2 ele é usado em outros problemas. Essa figura no livro é usado para outros problemas também. O que ele pede é qual é a elevação da maré necessária H para elevar a âncora do fundo. Então esse 0,2 está aí porque ele é usado em outros problemas. Tá? Ele quer saber quanto está submerso. E aí por isso que ele pede o H maiúsculo. Veja que tem um H minúsculo do outro lado, né? Que aí no caso o 0,2 seria só para a gente ver a diferença do que ele subiu. É porque ele pede no outro problema que tem no livro, ele pede para saber assim, começou, a maré estava em 0,2 metros. Aí entendi. Qual é o valor de H que a maré vai subir? Aí ele pede o tempo que essa maré leva para subir, aí ele faz todo um, sabe? No livro tem vários problemas que ele usa lá. Mas o que eu quero aqui é só o valor de H mesmo, ou seja, quanto do cilindro vai estar submerso. Certo? Então você vai ter aqui, ó, π, aqui é uma fração, né? Porque você vai ter, desceu aqui, π vezes 1 ao quadrado, π vezes 1 ao quadrado. Eu vou escrever, apesar de ser um absurdo, mas eu vou escrever 1 ao quadrado aqui para vocês não estranharem depois, sobre 4, certo? Isso vezes H, né? Ok? Aí, ó, o ρ da âncora é 2.500 vezes 10, que é a gravidade, vezes o volume da âncora, que é 0,23. Tá? Então, daqui, eu vou determinar o valor de H. Né? Então, usando a boa e velha calculadora, eu vou encontrar que o valor de H será 2.500, vou fazer logo direto aqui, menos 1.000, dá 1.500 vezes 10 vezes 0,23 mais 500, 3.950, dividido por, abre parênteses, 10.000 π sobre 4. 10.000 vezes π dividido por 4. Fecha parênteses. Isso dá igual a 0,5. Certo? Então, o valor de H é H, para ser bem exato, né? 0,5029 metros. Certo? Ok? Ok, professor. E aí o outro problema que tem lá no livro, ele diz exatamente, ó, começou com 0,2, aí quanto tempo, qual o valor de H minúsculo que ele leva, quanto tempo ele dá a velocidade de subida de maré, em quanto tempo essa âncora vai ser retirada e assim por diante, certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, dá certo. Então vamos lá. Um densímetro pesa 0,022 newtons. Sua parte superior é constituída de uma haste cilíndrica de 5 milímetros de diâmetro. Qual será a diferença de altura de flutuação quando o densímetro estiver mergulhado em dois líquidos de densidade 720 kg por metro cúbico e 880 kg por metro cúbico, respectivamente?
Bom, primeiro, em qual dos lados está cada um desses fluidos? Pela figura, o que é que vocês acham? O fluido da esquerda é o de 720 ou de 880? É o de 880. O da esquerda é o de 880. Por quê? Que a densidade dele é maior, por isso que a bola não desceu tanto. É o contrário. Então você falou o contrário, né? Esquerda está mais profunda o densímetro. Sua explicação está correta. Agora você trocou só a posição, esquerda e para a direita. O fluido de maior densidade apresenta maior empuxo. Então, o fluido faz com que o densímetro fique mais elevado. Então, o fluido da direita é o que tem 880. Ai, desculpa, eu tava olhando para ele, pensando nele e... falei, não, esquece, professor. Não, então a explicação está correta, só que você trocou só a posição do esquerda para a direita. Mas E eu tava olhando para da direita. Então, o fluido mais denso faz com que a densidade, o impulso seja maior, e aí por isso ele fica mais elevado. Agora eu pergunto a vocês, como é que a gente resolveria esse problema aqui? Primeira coisa, o densímetro esse densímetro é essa peça todinha, né? A bola com a haste, certo? E ele diz que a parte superior é constituída de uma haste cilíndrica de 5 milímetros de diâmetro, tá? Então veja só, se você pegar o objeto da esquerda, a figura da esquerda, e fizer o balanço, você vai ver que o peso é igual ao empuxo, certo? Então, vamos escrever essa equação, né? Que o peso é igual ao empuxo, tá? Peso do densímetro é igual ao empuxo, tá? Como ele dá o valor do peso, não é isso? Então eu quero agora desenrolar o empuxo aqui, certo? E aí o empuxo, nesse caso aqui, ele vai ser igual à densidade do fluido, certo? Então vamos lá, densidade do fluido. Vou escrever só densidade, gravidade e o volume submerso. Que aqui é onde está o segredo dessa questão, certo? Qual é esse volume submerso? Então vamos lá, será a densidade do fluido, gravidade, aí eu vou abrir um parênteses aqui para a gente escrever o seguinte. O volume submerso desse densímetro é o volume da esfera, eu vou escrever aqui, ó, volume da esfera, certo? Mais esse volume que a gente está considerando aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, que eu vou escrever como π diâmetro do densímetro, vou escrever assim, diâmetro do densímetro ao quadrado sobre 4, vezes uma altura x qualquer, certo? Que é a altura que está submersa, né? Então vai ser π vezes o diâmetro do densímetro ao quadrado sobre 4 vezes uma altura x qualquer, certo? Então aqui eu tenho, e sim, isso lembrando que deixa eu acrescentar aqui uma observação, porque eu vou precisar dessa informação. Aqui, aliás, eu já vou colocar esse valor 720 aqui, certo?
720. Ok? Eu vou fazer a mesma equação agora, só que para o segundo caso, né? Para o segundo caso, o que vai mudar é que eu vou ter o valor de 880 e no lugar de x eu vou ter y. É um outro valor, né? Eu não tenho o valor de... o mesmo valor de x. Eu tenho um outro valor y, certo? Ok? Então, eu tenho isso aqui, né? Então, agora, eu preciso apenas tentar desenrolar a minha matemática aqui, tá? Por quê? Porque eu conheço o diâmetro do pistão, né? E eu preciso aqui agora tentar dar uma saída para encontrar o valor ou de y ou de x ou a diferença entre eles, porque é o que eu quero, né? O valor de h, tá? Subtrair uma equação da outra me traria um problema. Por quê? Se eu subtrair uma equação da outra, eu vou subtrair o peso do decímetro de um e do outro aqui, ó, vai ficar igual a zero. E aí o volume da esfera eu não consigo subtrair direto, certo? Mas o que eu posso fazer aqui, isso aí eu posso fazer realmente, é o seguinte, ó. Eu pego esta equação aqui, olha só o que dá para fazer. Eu vou pegar aqui, inserir uma fração. Aí eu vou trazer isso aqui. Opa. Espera aí, tem um jeito mais rápido aqui. 720. Eu vou trazer esse 720 para cá. Meu mouse está desobediente demais. Vai na marra, então. Minha nossa. Teimoso ele, viu? Pronto. Então aqui, ó, eu posso fazer isso, né? Posso até trazer o G para cá também, se eu quiser. Tá? E aí eu vou ficar com essa equação aqui, né? Da mesma forma, eu posso pegar essa equação de baixo e reescrever ela com o 880 aqui, né? Quando eu faço isso, aí agora... Ali é X, né? Ali é Y, não, professor? Como? É Y, não, ali embaixo? Aqui é Y, vou colocar aqui, ó. Certo? Quando eu faço isso, eu não fiz nenhuma aberração aqui, né? Veja o que acontece. Se eu fizer... Tá vendo? Eu fiz essas duas equações. Se eu fizer a segunda, essa aqui do Y, menos a primeira, né? Então, eu vou ficar com que equação? Então, fazendo a segunda menos a primeira.
Não vou ficar, olha só. Quando eu fizer a segunda menos a primeira, eu vou colocar, inclusive, o segundo termo antes do primeiro, né? Então, veja só. Volume da esfera menos volume da esfera, cancela. Π, diâmetro ao quadrado, sobre 4, y menos x, né? Então, deixa eu só copiar aqui para facilitar a minha operação de digitação. Professor, eu poderia igualar o peso do densímetro das duas equações? Aonde que você fala isso? Nas duas equações, a do x e do y, eu Mas poderia igualar o... Mas em que posição? Você fala essa aqui com essa? Isso. Poderia. Poderia, só não sei se você ia ter a mesma facilidade matemática que você vai ter do jeito que eu vou fazer aqui agora. Você vai ver como é que eu vou fazer e vai ficar bem rápido. Né? E quando você fizer isso aqui, você vai ficar volume da esfera cancela com volume de esfera. Aí você vai ter esse termo aqui, ó. Deixa eu trazer ele para cá. Esse termo aqui que multiplica y menos x, que é h, certo? Será igual ao peso do densímetro 880 menos... Deixa eu apagar esse final aqui. Menos o peso do densímetro. Sim, aqui é 880. 720, certo? Então aqui agora é só jogar a forma, jogar a equação, jogar os dados, né, que você tem. Você tem o peso do densímetro, você tem aqui os dados também de diâmetro, certo? E a gravidade, tá? Então agora aqui é só substituir direto. Você tem o diâmetro, só o detalhe, o diâmetro eu acho que é 5 milímetros, então você vai multiplicar, dividir aqui, né? É 5 vezes 10 a menos 3, então dá 0,005, tá? Então, 0,005 ao quadrado sobre 4. Opa, coloquei no lugar errado, né? É aqui que eu quero. Zero vírgula 005 ao quadrado sobre 4. O valor do peso, 0,022, não é isso? Ele deu aqui. A gravidade é 10. Vou colocar aqui o sinal de multiplicação. 0,022 e a gravidade 10. Certo? Tem uma coisa aqui que tá... Deixa eu ver aqui se está tudo... Alguma coisa aqui que está errada. Deixa eu ver. 0,022 dividido por 880 menos 0,022 dividido por 720. Tem que trocar esse sinal aqui, meu Deus. O que eu fiz aqui? Ah, peraí. Y menos X. Na verdade é X menos Y, né? Tá? X é maior do que Y. Então por isso que Y vai dar negativo aqui, ó. O H vai dar negativo, tá? Mas não tem problema. Você só coloca o sinal, né? No caso, se desse negativo, era só colocar em modo, né, professor? Isso. Eu vou, inclusive, calcular negativo, não tem problema. Dividido por 880, 8.800, né? Menos 0,022 dividido por 7.200. Então, dá isso aqui, vezes 4, dividido por π, dividido por 0,005 ao quadrado,
Isso vai me dar 0,028 é o valor de H. Tá? Já colocando em módulo, né? H é igual a 0,028 metros. Certo? 0,028 metros. Ok? Essa é uma questão um pouco mais trabalhosa, inclusive isso é uma questão de concurso, tá? É uma questão de um concurso. E ela, na verdade, assim, ela tem, de complexidade, ela tem dois pontos importantes. Primeiro, fazer essa leitura que você precisa construir as duas equações separadamente, né, como a gente fez aqui. Depois fazer esse arranjo matemático ou igualar os pesos. Agora, veja só, se igualar os pesos fosse suficiente, tão simples assim, não precisava nem dar o valor do peso, tá? É só você observar que se fosse só igualar os pesos aqui, você poderia subtrair direto, tá? E aí você teria um problema, porque você não conhece o volume da esfera. Você precisaria conhecer o volume da esfera para poder calcular. Tem esse artifício matemático mesmo. Mas vocês podem tentar aí, né? Igualar aqui 720G vezes isso aqui, e tentar isolar x menos y para chegar no valor de H. Porque o problema é que você não conhece os valores de x e de y. Você tem duas incógnitas ali, né? Ok? Vamos em frente. Certo. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu passar para essa última questão aqui. E aí, na próxima aula, eu faço essas duas anteriores. Certo? E mais alguma que eu vou passar para essa última logo aqui. Tá? Bom, essa questão aqui é uma questão de comporta, tá? A comporta mostrada na figura ao lado tem 3 metros de largura para dentro da figura, tá? Para fins de análise, pode ser considerada sem massa, para qual profundidade de água esta comporta retangular ficará em equilíbrio como mostrado. Veja, não tem massa, o que facilita bastante, porque não tem peso essa comporta. Mas ela tem... Quais são as forças que vão atuar sobre ela aí? Na visão de vocês, quais são as forças que vão atuar sobre ela? Tem o peso da coluna d'água, tem o peso dessa carga, né? Peso da coluna d'água. Quando você fala peso da coluna d'água, o que você quer dizer com isso? Eu tomando como base esse ponto aí embaixo, né, que a gente usa para 360 graus, toda essa coluna de água está fazendo um peso na minha comporta, não? Porque assim, quando se fala em peso, eu fico imaginando calcular o peso, massa vezes gravidade, é isso? Não, a gente tem que fazer aquele cálculo da força que essa coluna d'água exerce. Pronto. Então você quer dizer a força que a água atua sobre, no caso, é a força hidrostática da superfície submersa. Sim. Pronto. Então é isso. Então não vamos chamar de peso, não, porque peso a gente leva logo para massa vezes gravidade, certo? Tá. Então é a força que a água exerce, certo? Pronto. Tem essa força que a água exerce e ela tende a girar essa comporta no sentido horário. Sim. Tá? Mas tem esse peso aqui, ó, que está com essa roldana e, portanto, tem uma tração aqui, que tende a puxar essa comporta no sentido anti-horário. Tá? Então, você tem a tração puxando no sentido anti-horário e tem uma força que a água atua tentando jogar ela no sentido horário. Certo? O que a gente precisa a tração está puxando lá em cima, a 5 metros de distância da articulação, né? Então, isso aqui está bem determinado. Você tem a massa vezes gravidade, você tem a força que atua aqui, a tração. O que precisa é achar a força que a água atua e o ponto de aplicação dessa água. Certo?
Então, vamos escrever logo a força de tração aqui em cima, o ponto de aplicação dela, ou a distância do ponto de aplicação, né? Então, vamos lá. Você vai ter a sua tração será igual a massa vezes gravidade, e isso é 2.500 vezes 10. Então, isso vai ser 25.000 newtons, certo? O ponto de aplicação, a distância entre o ponto de aplicação e o ponto de articulação será de 5 metros, certo? Que é o braço de alavanca, né? Isso é dado aqui, está mostrado no problema, ok? Agora, eu preciso achar a força da água. E aí, a força da água, eu vou usar aquela equação, né? Então, inserir a minha equação aqui, ó. A força da água será dada por... Aí, vamos lá. Pressão no centroide, tá? Pressão no centroide vezes a área, né? Mas quem é a pressão no centroide? Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem me ajudar aqui. Como é que eu determino a pressão no centroide dessa comporta aí? Esqueçam, eu quero só a pressão no centroide, certo? É hora de chutar e errar mesmo, porque na prova vocês vão acertar. Então agora é hora de errar. Vocês sabem que o erro é o melhor acerto que existe, né? Porque uma vez que você erra, nunca mais você erra. É no meio da comporta? Certo. Quero em números, em equação, isso aí. Não é em 1/3 de D, não, professor? Não, em um terço de D é o ponto de aplicação. E não é um terço de D, não. A gente vai ver isso aí daqui a pouco. Eu quero saber a pressão no centroide. Vai ser o cosseno de 60 vezes 5 dividido por 2. Pressão no centroide. Eu quero saber a pressão do centroide. Vocês estão olhando o ponto de aplicação. Esqueça o ponto de aplicação por enquanto. Como é que você determina a pressão no centroide de uma comporta retangular? Como é a pressão de uma coluna de fluido? Esqueça a placa. Como é a pressão de uma coluna de fluido? Não é a densidade vezes a altura do fluido, não? Da coluna de fluido? Vezes a gravidade. ρGH. Certo? Se eu quero a pressão no centroide, ou seja, no centro de uma placa retangular, quanto é? ρGH sobre 2? Não procure chifre em cabeça de cavalo, não. Vocês estão procurando chifre em cabeça de cavalo. É ρGH sobre 2. Pressão do centroide de uma placa retangular é a pressão no meio da placa. No caso aqui, é da coluna de fluido, certo? É a altura. Qual é a altura HI? Está descrita com que letra? D. D. Então é ρGD sobre 2. Isso é a pressão do centroide. Certo? Então vamos lá. ρGD sobre 2. Isso é a pressão no centroide. ρGD sobre 2. Agora vamos para a área. Agora sim pode aparecer um ângulo. Porque é a área de contato. Qual é a área de contato? A área de contato é essa aqui, ó. Isso aqui. Vezes a largura para dentro da figura. A largura ele deu que é 3 metros. Certo? O que eu preciso saber é quanto vale isso aqui. Para saber quanto vale isso aqui, eu vou fazer um triângulo retângulo aqui, ó.
quanto vale essa medida aqui? D. Se isso aqui vale D, quanto vale essa hipotenusa? D seno de 60, não? Opa, calma aí. Vai ser cosseno, Isso né? aqui vale D. Olhe, isso aqui vale D. Quanto vale essa hipotenusa? Se isso aqui fosse D, isso seria D seno de 60. Compreendeu? Vai ser raiz de D mais Ó, peraí, 3. calma. Vamos escrever assim. A hipotenusa Professor, vezes fica, o seno de 60 é igual a D, correto? fica 5 sobre 160. Correto. Não, por que 5? Porque é D. Não, D não Mas é Ah, 5. não, D não, não. não, desculpa. É D sobre 160. D sobre 160. D sobre o seno de 60. Perfeito. Por quê? Porque a hipotenusa vezes o seno de 60 é igual a D. Então, se a hipotenusa vezes o seno de 60 é igual a D, e eu quero o valor da hipotenusa, então a hipotenusa será D sobre o seno de 60, multiplicado por 3 metros, que é a largura. Então, aqui vai aparecer agora uma nova fração, que é 3, que é a largura, vezes D, dividido pelo seno de 60. Certo? Isso é a pressão no centroide vezes a área. Então, já tenho aqui minha equação da força da água. Ok? Agora, o que eu preciso é a distância. Vou copiar aqui, porque eu estou com... Vamos ganhar tempo, né? A distância do ponto de aplicação até aqui será o quê? Eu acho que é 1/3 de D sobre o seno de 60, professor. Todo mundo concorda aí com o Otávio? É 1/3 dessa distância aqui. Se essa distância é D sobre o seno de 60, é 1/3 de D sobre o seno de 60. Certo? Então, você vem aqui, ó. 1 sobre... Vou botar entre parênteses para ninguém... Aliás, é 1/3... É D, né? É D... D sobre... Cadê D? D sobre 3 seno de 60, não é isso? Correto? Ou escrevi alguma bobagem aí? D sobre 3 seno de 60. Tá? Vou até marcar aqui uma cor diferente para a gente saber. Agora, eu preciso fazer o somatório dos momentos. Só são duas forças, vou fazer o somatório do momento. Tá? Então, eu tenho um momento apontando no sentido horário, outro momento apontando no sentido horário. Eu vou simplesmente igualar os momentos. Né? Então, aqui agora, vou colocar mais alto aqui. Vou inserir a minha equação. Colocando agora, eu vou ganhar tempo aqui. Ctrl C, Ctrl V, vezes, aí eu vou colocar aqui mais uma equaçãozinha. Aqui, ó, D sobre 3 seno de 60, é isso? É igual a 25.000 vezes 5, certo? Então, aqui agora, vamos ver se dá certo. Rho é 1.000 vezes 10 vezes D. Aí eu já vou colocar esse D ao cubo aqui, tá? Vou colocar esse D ao cubo. Aqui vai aparecer um D ao cubo. Esse 3D some daqui, porque esse 3 cancela
com esse 3 aqui de baixo. É isso? Esse D some. Esse D também some, tá? Esses 3 zeros daqui, ó. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Vou pegar esse seno ao quadrado de 60, vou colocar ele aqui. Seno de 60 ao quadrado, né? Aliás, deixa eu escrever isso aqui, porque uma vez eu escrevi desse jeito e teve uma pessoa que quase me matou, dizendo que não era desse jeito. Escrever assim. Escrever desse jeito aqui para não dar problema. O professor não sabe o que está fazendo. Certo? Correto? Vamos só conferir aqui. 1000 vezes 10. O 3 cancela. D ao cubo. 2 seno ao quadrado, 60. Perfeito? Aí agora, só para a gente... Esses 3 zeros daqui, ó. Cancela com esses 3 zeros daqui. Né? 5 vezes 2 cancela com esse 10, tá? E aí você vai ficar com D ao cubo é igual a 25 seno ao quadrado de 60, né? Então, daqui a nossa calculadorazinha, cadê 60 seno ao quadrado vezes 25 dá igual, aí raiz cúbica está aqui, 2,66. Então, D é igual a 66 metros. Só corrigir aqui, porque... Certo? Ok, pessoal? Ok, professor. Eu quero só fazer mais uma questão, é bem rapidinha, porque nessa questão aqui tem um detalhe que eu quero já deixar para vocês. É mais uma coisa que vocês precisam saber realmente, tá? Que eu acho interessante, que é essa questão 6 aqui. E aí eu vou procurar aqui nas minhas provas antigas, vou tentar encontrar para amanhã alguma prova interessante para eu postar. Por quê? Porque desses slides aqui só fica faltando uma questão e tem uma lá dos slides de aula que falta fazer para vocês, tá? E aí eu acho que eu vou colocar uma prova, porque aí na terça-feira eu vejo se vocês têm dúvidas. Se não, a gente tem as 4 questões de prova e mais essas 6 questões para a gente resolver na terça-feira antes da prova. Certo? Até porque vocês veem também como é a cara de uma prova. Tá? Lembrando que essa era a cara da prova quando era modelo presencial. Né? A prova para modelo remoto assim, é um pouquinho diferente, porque ela é objetiva, ela tem outra cara. Né? As respostas são mais objetivas, então, mas ela segue mais ou menos o mesmo padrão. Tá? Então, essa questão aqui, ela diz o seguinte: uma comporta plana AB é articulada ao longo de B, lá embaixo, e suportada pela força horizontal FA aplicada em A. O líquido à esquerda da comporta é água. Calcule a força FA requerida para o equilíbrio. Tá? Então, o que é que tem de diferente nessa comporta em relação a todas as outras que a gente viu? É que nas comportas, até as comportas que a gente viu até agora, o máximo que acontecia era que a água chegava até o nível da comporta. Nesse caso, a água passa da altura da comporta. Isso é o que acontece na prática, viu? A maioria das comportas é desse jeito aí. Você tem comportas
submersas, a água passa da altura das comportas, certo? E aí, quando você vai calcular essa força de resistência da água, a força de atuação da água aqui, ela tem um jeitinho um pouquinho diferente, que é o que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Porque a pressão no centroide aqui, ela tem que levar em conta esta força toda aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Veja só. Eu não quero a pressão no centroide aqui, certo? Se eu quero a pressão no centroide, tá? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar a pressão total até o início aqui no ponto A, e aí depois eu considero metade da pressão na parte que está a comporta, certo? Então, se eu quiser escrever essa equação aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Minha pressão no centroide vai ser o seguinte, minha força, né, no caso aqui, então vamos lá, isso seria a equação, força da água, deixa eu copiar, né? Copiar esse iniciozinho aqui, ó. Só que a pressão no centroide, nesse caso aqui, vai ser a pressão antes da comporta. Então, aqui eu vou inserir uma parêntese. Vai ser a pressão total. Vai ser a pressão total antes da comporta, certo? Mais a pressão no centroide da comporta, vezes a área, certo? Então, aqui agora, eu vou ter, quem é a pressão total antes da comporta, né? Vai ser a densidade do fluido vezes G. Nesse caso da figura, me digam aí qual é a altura que eu vou considerar? 5 metros. 5 metros, certo? Então, aqui eu vou considerar 5 metros. E aí, para a outra parte, agora eu vou inserir uma fração, porque eu vou ter que dividir por 2, porque é o centroide. E aí, qual é o valor que eu considero pela figura? 3. 3 metros. Certo? E a minha área, o problema diz o seguinte, ele diz que é comporta plana AB, né? Eu esqueci de mudar aqui, mas essa aqui é uma comporta plana e quadrada, tá? Então, você tem 3 metros por 3 metros. Então, a área é 9. Ok? Aí, agora é só substituir os valores, né? Vou copiar aqui. Para a gente substituir. 1000 vezes 10. Aqui também 1000 vezes 10, certo? E aí você tem a sua... Professor, Oi. como é profundidade, eu não teria que considerar a altura no caso, no centroide da comporta, sendo 5 mais 3 sobre 2, não? Como assim? 5 mais 3 sobre 2? Porque a altura não é a profundidade. Aí, tipo, o que vai... No caso, 1,5... Entendi sua pergunta. Você está considerando a pressão. Quando você pega a pressão aqui, ó, certo? Você já está levando em conta toda a pressão acima desse ponto. Agora, eu quero levar em conta só a pressão devido a essa profundidade aqui, dos 3 metros. Então, eu pego só esses 3 metros. Entendeu? Porque, na verdade, você vai pegar os 6,5, que é o 5 mais 1,5. Tá? Então, se você partir daqui, você já pega esse 5 total, mais a metade da comporta. É sempre a metade da comporta.
É verdade, quando colocar em evidência vai dar exatamente isso. Certo? É o que você está dizendo, só que, né? Então vai dar aqui, ó. Vai dar 6,5, né? 6,5. Cadê a calculadora? 6,5 vezes 10.000 vezes 9. Isso dá 585 mil Pascal ou 585 quilopascal. Aliás, newtons, né? Kilonewtons. Desculpe. Certo? Então, isso aqui é só para vocês entenderem como é que aplica quando você tem fluido acima da comporta. Tá? Porque tem problemas que estão assim. Ok, gente? Bom, é isso. Por hoje, encerramos. Alguma dúvida? Professor, eu tive uma dúvida um pouco sobre a questão 1, que eu havia perguntado ao senhor, eu até entendi. O senhor falou parecido com isso que o senhor disse agora, que quando você quer a pressão que está embaixo, você soma tudo que está em cima. Mas na questão 1, naquela primeira parte, o senhor pegou a pressão que estava embaixo e igualou a que estava em cima. Aí eu fiquei em dúvida nisso. Vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Questão 1. A pressão que estava embaixo. Deixa eu abrir o... Pressão dessa aqui do fundo do tanque. Isso, o senhor igualou a pressão no pistão, mais a do óleo igual a do ar. Não, então, mas aí veja só, eu fiz isso aqui mais isso aqui igual a isso aqui. Então, fiz o caminho e o último ponto eu parei. Né? Eu fiz o caminho todo, aí no caminho eu fui somando ou subtraindo. Somando se eu descia e subtraindo se eu subia. Como nesse caso do óleo eu desci 0,91, eu somei. Tá? Então, eu segui sempre a mesma regra. Eu somo e subtraio até o último ponto. No último ponto eu igualo. Porque se eu fosse terminar com isso aqui, eu seria menos isso igual a zero. Então, é igualar esse ponto. Agora eu entendi. Porque basicamente você Entendeu? voltou para o mesmo ponto, né? Isso. Beleza. Tá? Deixa eu interromper aqui. Pronto, então... Então é isso, gente. Boa noite.